Vamos estabelecer uma meta de likes para este vídeo. Se atingirmos 100 likes, prometo trazer mais conteúdo incrível na próxima semana. Ajude-nos a alcançar essa meta. No coração vibrante de São Paulo, o Hospital São José, conhecido por sua excelência em enfermagem e reabilitação, embarcou em uma jornada singular em 2012. Buscando inovar na forma de oferecer conforto para seus pacientes terminais, a direção tomou uma decisão que marcaria a história da instituição: adotar 6 cachorros para atuar como uma forma de terapia assistida por animais. Essa escolha não era comum na época, mas os responsáveis pelo hospital estavam dispostos a tentar algo novo, algo que pudesse aliviar o sofrimento de seus pacientes de uma maneira mais humana e acolhedora. Entre os selecionados estava Olivia, uma cachorra de porte médio, pelos negros como a noite e olhos que refletiam uma tranquilidade incomum. À primeira vista, Olivia não se destacava dos demais. Ela era, aparentemente, uma cachorra como qualquer outra, sem nenhum traço que chamasse atenção. Nos primeiros dias, os animais assumiram seu papel de mascotes com uma naturalidade espantosa. Olha só, quem diria que um dia teríamos cachorros correndo pelos corredores do hospital? Comentou o Dr. Carlos, um dos médicos mais antigos, observando os novos integrantes com um misto de surpresa e alegria. É uma aposta interessante. Vamos ver como os pacientes reagem, respondeu doutora Lúcia, a psicóloga do hospital, com um olhar esperançoso. Mas não demorou muito para que Olivia começasse a se destacar de uma maneira que ninguém poderia prever. Inicialmente, seu comportamento passou despercebido, mas com o tempo, tornou-se impossível ignorar o padrão que surgia. Estranho. Vocês notaram como a Olivia escolhe a quem se aproximar, ela não gosta de carinho, e muito menos de atenção igual os outros. Porém, ela só fica ao lado de quem está piorando? Questionou uma das enfermeiras, Mariana, durante um café rápido na sala de descanso. Ela parece ter uma intuição especial. Sempre a vejo perto dos quartos dos pacientes mais debilitados, como se sentisse que algo estava por vir. Acrescentou. O comentário de Mariana despertou a curiosidade de seus colegas. Seus colegas então começaram a observar mais atentamente, e de fato, Olivia parecia ter uma preferência por visitar aqueles que enfrentavam os momentos mais delicados de suas vidas. Não demorou para que os relatos sobre a cachorra se espalhassem, transformando-a em uma figura mítica dentro do hospital. Algo peculiar estava acontecendo. Olivia não era apenas uma mascote. Ela estava se tornando um símbolo de esperança, um farol de conforto nos momentos mais sombrios. Mas o que inicialmente parecia ser apenas um traço curioso de sua personalidade, logo revelaria uma dimensão muito mais profunda e misteriosa, que levaria todos a questionarem o verdadeiro alcance da conexão entre humanos e animais. Dentre os 6 cachorros trazidos ao Hospital São José, Olivia carregava uma aura de mistério e contradição. Seu comportamento era notoriamente diferente dos demais. Ela não compartilhava da mesma euforia ou da disposição para brincadeiras. Seu semblante era marcado por uma espécie de seriedade incomum para um animal de sua espécie, e seu temperamento, por vezes, poderia ser descrito como ranzinza e até mesmo antissocial. Enquanto os outros cachorros corriam pelos corredores em busca de carinho e atenção, Olivia mantinha-se à distância, observando silenciosamente, imersa em sua própria solitude. Essa cachorra não parece feliz aqui. Talvez fosse melhor encontrar um lar para ela longe do hospital, comentava João, um dos técnicos de enfermagem, expressando uma opinião comum entre os funcionários. A presença de Olivia começava a ser questionada, sua rejeição pelos funcionários tornava-se cada vez mais comum, e muitos sugeriam que talvez o melhor seria encontrá-la um novo lar, um lugar onde pudesse se adaptar melhor. No entanto, havia algo em Olivia que chamava a atenção de doutora Daniela Duarte, uma das médicas mais dedicadas do hospital. Doutora Daniela observava a cachorra com um olhar penetrante, tentando decifrar o enigma que ela representava. Não acho que devemos desistir dela tão facilmente, dizia Daniela em reuniões com a equipe. Há algo nela. Algo que ainda não conseguimos entender. E então algo extraordinário começou a acontecer, algo que mudaria completamente a percepção de todos sobre Olivia. Quando pacientes estavam nos seus momentos finais, à beira do adeus, o comportamento de Olivia transformava-se de maneira radical. A cachorra, que até então parecia evitar qualquer forma de interação, subitamente tornava-se uma presença constante ao lado dos leitos dos pacientes em estado terminal. Em uma tarde particularmente quieta, a doutora Daniela notou Olivia entrando silenciosamente no quarto de um paciente idoso que havia piorado nas últimas horas. Veja só, ela sabe, murmurou a médica observando a cena.
Olivia aproximou-se da cama com uma delicadeza surpreendente, deitando-se pacientemente ao lado do leito, oferecendo sua companhia e conforto silenciosos. A doutora Daniela ficou profundamente tocada pelo que viu. Como você faz isso, Olivia? Como sabe que eles precisam de você? Perguntou em voz baixa, sabendo que não receberia uma resposta. A partir desse momento, a médica tornou-se uma observadora atenta das interações entre Olivia e os pacientes terminais, decidida a entender a profundidade da conexão que a cachorra era capaz de estabelecer. O comportamento de Olivia, antes visto como um sinal de que ela não pertencia ao hospital, revelou-se uma das mais tocantes e misteriosas manifestações de empatia e sensibilidade. A doutora Daniela Duarte, diante da mudança radical no comportamento da cachorra com algumas pessoas, sentiu a necessidade de defender a permanência de Olivia, convencida de que havia muito mais naquela relação entre animal e humano do que se podia ver a olho nu. Olivia, a cachorra que ninguém queria, estava prestes a se tornar uma lenda no Hospital São José, ensinando a todos uma lição inesquecível sobre compaixão, empatia e os misteriosos laços que unem todas as formas de vida. Agora nos conte aqui nos comentários, será que a Olivia vai conseguir permanecer no hospital? Ou os funcionários vão acabar achando outro lar para ela? Vocês acreditam realmente que a Olivia conseguia sentir que as pessoas estão ficando mais doentes e tentava ser uma companhia para tentar amenizar tamanha dor? Em uma manhã de céu claro, a doutora Daniela Duarte acordou com um propósito diferente. Intrigada com os relatos sobre o diferente comportamento de Olivia, a cachorra que parecia prever que a doença estava piorando e que os pacientes provavelmente iriam falecer, decidiu dedicar seu dia de folga para entender melhor o mistério que envolvia a cadela. Optou por manter seus planos em segredo, temendo que compartilhá-los poderia alterar o comportamento natural de Olivia ou influenciar a percepção dos colegas sobre suas intenções. O Hospital São José, um lugar usualmente repleto de histórias de vida e recuperação, tinha agora um novo tema de conversa que permeava seus corredores: os supostos estranhos poderes de Olivia. Você já ouviu sobre as coisas estranhas que a Olivia faz? Era uma pergunta comum entre os funcionários. A doutora Daniela, ao caminhar silenciosamente pelo hospital, captou fragmentos dessas conversas, aumentando ainda mais sua curiosidade e determinação em descobrir a verdade. O Dr. Ricardo, um dos médicos mais respeitados do hospital, também tinha seus próprios pensamentos sobre Olivia. Não é apenas intuição animal. Há algo mais, algo que não compreendemos. Comentou ele durante um almoço com colegas. Sua mente científica não se contentava com explicações superficiais, e ele começou a formular teorias que mesclavam conhecimento médico com possibilidades que beiravam o paranormal. Enquanto isso, outros funcionários, movidos pela curiosidade e fascínio, começaram a anotar os movimentos e comportamentos de Olivia, criando um registro informal que variava de observações simples a teorias complexas sobre sua habilidade de perceber a aproximação da morte. Armada com uma mistura de ceticismo e esperança, a doutora Daniela começou a seguir Olivia. Observou-a de longe, notando cada interação, cada pausa, cada decisão de caminho. A cadela parecia ter uma agenda própria, movendo-se com propósito pelos corredores do hospital, às vezes parando para olhar fixamente para um paciente ou um quarto específico. Em um desses momentos, enquanto a doutora Daniela observava escondida, presenciou Olivia parando diante do quarto de um paciente em estado grave. A cadela simplesmente sentou, sua atenção fixa na porta fechada. Como você sabe, Olivia? O que você sente? Sussurrou para si mesma, estando mais intrigada do que nunca. Ao final do dia, depois de horas seguindo e observando Olivia, a doutora Daniela sentou-se em um banco no pequeno jardim do hospital, refletindo sobre tudo o que tinha visto. A complexidade do comportamento de Olivia desafiava a lógica, e cada observação apenas adicionava mais camadas ao mistério. Não sei o que esperava encontrar, mas sinto que há mais perguntas agora do que respostas. Confidenciou a doutora Daniela ao Dr. Ricardo, que por acaso passava pelo jardim. Talvez seja essa a beleza do mistério, Daniela. Não é tanto as respostas que encontramos, mas as perguntas que continuamos a fazer. Respondeu ele, oferecendo um sorriso compreensivo. O dia terminou sem conclusões definitivas, mas com uma certeza compartilhada entre os funcionários do hospital. Olivia era realmente especial. A cadela tinha algo único, um dom que talvez nunca fosse completamente compreendido, mas que sem dúvida tocava a vida de todos no Hospital São José de maneiras profundas e inesperadas. À medida que os dias se sucediam,
A doutora Daniela encontrava-se cada vez mais imersa em sua investigação não convencional. A curiosidade que inicialmente tomou conta dela havia se transformado em uma compulsão quase irresistível por respostas. Seguindo Olivia pelos corredores estéreis e iluminados do hospital, ela começou a se perguntar sobre a linha tênue entre o compromisso profissional e a obsessão pessoal. Numa manhã particularmente tranquila, com o sol filtrando suavemente pelas janelas do hospital, Olivia, com sua postura calma e determinada, dirigiu-se ao terceiro andar. Este andar, conhecido entre os funcionários como um lugar de desafios e tristezas indizíveis, abrigava pacientes enfrentando o mundo da demência. E a doutora Daniela, mantendo uma distância discreta, não pode deixar de se maravilhar com a intuição da cachorra. Como ela decide para onde ir? Murmurou para si mesma, a perplexidade tingindo sua voz. Olivia movia-se com propósito. Ela não gostava de carinho, porém sabia onde tinha que ir, e para quem dar atenção, e ela ia parando em frente a vários quartos, sua presença trazendo um momento de calma em meio ao caos constante de cuidados e crises. A doutora Daniela observava, fascinada, enquanto a cachorra parecia oferecer conforto sem palavras, uma tranquilidade invisível para aqueles presos em suas próprias mentes. Foi durante um desses momentos, enquanto observava Olivia interagir silenciosamente com um paciente idoso, que a doutora Daniela foi tomada por uma onda de dúvida. Estou realmente seguindo uma cachorra pelo hospital, esperando descobrir o quê? Uma prova de percepções do paranormal? Ou estou apenas me agarrando a contos e rumores, procurando sentido onde talvez não exista nenhum? Ela se questionou, a voz carregada de incerteza. Seus pensamentos foram interrompidos quando seu colega, o Dr. Ricardo, se aproximou com um sorriso curioso. Daniela, o que você está fazendo no terceiro andar? Não é sua área, certo? Ele perguntou, um olhar intrigado em seu rosto. Ela hesitou por um momento, ponderando sobre a sensatez de compartilhar suas reflexões. Estou simplesmente observando Olivia. Parece que ela tem uma conexão especial com os pacientes aqui. Eu ainda não consegui deixar de procurar respostas. Respondeu Daniela, tentando manter a voz neutra. Olivia, a cachorra, ainda segue nisso? Ricardo observou, seu olhar se deslocando da médica para a cadela. Sabe, às vezes, a medicina nos ensina que nem tudo pode ser explicado através da ciência. Talvez Olivia tenha algo a nos ensinar. Ou simplesmente, algo para admirarmos. Ela dá a paz que os pacientes precisam na hora certa. As palavras de Ricardo ofereceram um pequeno consolo, mas a dúvida persistiu no coração de Daniela. A busca por respostas havia se tornado uma parte integral de sua rotina, uma jornada que, embora cheia de incertezas, também a havia feito questionar a própria essência da empatia, da conexão e da compreensão além das palavras. Ao fim do dia, enquanto o sol se punha, lançando sombras longas pelos corredores do hospital, a doutora Daniela sentou-se em seu escritório, contemplando o caderno de anotações repleto de observações sobre Olivia. Talvez não seja sobre encontrar respostas que a ciência responda, Ela refletiu. mas sobre aprender a conviver com o mistério e reconhecer as pequenas maravilhas que desafiam nossa compreensão. Olivia, a cadela de olhar sábio e calmo, caminhava com uma serenidade quase humana pelos corredores do hospital. Seu destino naquela tarde era o quarto 305, lar temporário de seu Antônio, um paciente idoso cujos dias eram marcados pela luta contra uma doença implacável. O terceiro andar, conhecido por acolher aqueles em suas batalhas finais contra a demência, tinha em sua atmosfera um misto de esperança e melancolia. Ao entrar no quarto, Olivia não hesitou. Com uma graça que só ela possuía, deitou-se cuidadosamente ao lado da cama de seu Antônio, como se quisesse compartilhar um momento de paz e conforto. O paciente, cujos momentos de lucidez eram cada vez mais raros, virou-se levemente com um sorriso formando-se em seus lábios. Você veio, amiga. Murmurou com um fio de voz, estendendo uma mão trêmula para acariciar suavemente a cabeça da cachorra. A cena não passou despercebida por Mariana, a enfermeira responsável pelo turno. Surpresa e tocada pela interação, notou que não era uma visita casual. Olivia tinha um propósito ali. Conhecendo os rumores sobre a cachorra que parecia prever o inadiável adeus, Mariana sabia o que precisava fazer. Com o coração pesado, dirigiu-se ao telefone. Boa tarde, aqui é Mariana, enfermeira do Hospital São José. Gostaria de falar com a família de seu Antônio. Sim, Eu acredito que seria bom se pudessem vir ao hospital o quanto antes. Sim, ele está tranquilo, mas há uma presença especial com ele agora.
A voz de Mariana era um misto de profissionalismo e emoção, tentando preparar a família para o que poderia ser seu último encontro. Enquanto isso, no corredor, o burburinho entre os funcionários do hospital crescia. A notícia de que Olivia havia escolhido acompanhar seu Antônio em seus momentos finais se espalhou rapidamente. Ela está com ele agora. Comentava uma das técnicas de enfermagem. É incrível como ela sabe. Outro funcionário, um jovem médico que havia testemunhado as visitas anteriores de Olivia, acrescentou: Ela tem um dom, algo que nós, com toda a nossa ciência, ainda não conseguimos entender completamente. A chegada da família de seu Antônio foi marcada por lágrimas, sorrisos tristes e uma gratidão profunda. Abraçados ao redor da cama, acompanhados pela presença silenciosa de Olivia, eles compartilharam histórias, risadas e despedidas. A cachorra, com sua presença serena, parecia oferecer um consolo invisível, um lembrete de que, mesmo nos momentos de adeus, há espaço para amor e paz. Naquele dia, enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, o Hospital São Lucas testemunhou mais uma vez o poder incompreensível, porém reconfortante, de uma cachorra que, sem palavras, ensinava sobre a beleza e a dor das despedidas. Olivia, com sua simples presença, havia unido corações, oferecendo um último presente de amor e paz a seu Antônio e sua família. Na pequena sala iluminada pela luz suave do entardecer, a família de seu Antônio se reunia em um círculo de amor e despedida em torno de sua cama. Olivia, a cachorra de pelo macio e olhos empáticos, permanecia deitada ao lado dele, sua respiração calma em contraste com os corações pesados ao seu redor. Como ela sabia? Sussurrava Ana, a neta mais nova de seu Antônio, com olhos cheios de lágrimas e admiração. Como ela sabia que precisava estar aqui com ele agora? Eu não sei, querida. Respondia sua mãe, Marlene, com a voz embargada pela emoção. Mas ela deu a ele um presente maravilhoso, e a nós também. Enquanto a família compartilhava esse momento de união e tristeza, Olivia permanecia imóvel, seu olhar fixo e sereno sobre o rosto pacífico de seu Antônio. E então, como se estivesse esperando apenas por um sinal que só ela poderia perceber, seu Antônio deu seu último suspiro, tranquilo e livre de dor, sob o olhar atento daquela que havia se tornado sua guardiã nas últimas horas de sua jornada. Após a partida de seu Antônio, Olivia levantou-se lentamente, como se reconhecesse que seu trabalho ali havia sido concluído. Olhou para a família com uma expressão que parecia transbordar compaixão e entendimento, antes de se virar e deixar o quarto com a mesma dignidade e serenidade que a caracterizavam. A história de Olivia e seu inesperado papel naquele dia começou a se espalhar como uma corrente de água. Olivia sempre ficava ao lado de pacientes que pioraram, mas foi a primeira vez que ela ficou ao lado de um paciente até seus últimos suspiros, e logo depois do seu Antônio falecer, Olivia começou não só a ficar ao lado dos pacientes que pioraram, mas todos aqueles que precisavam de companhia em seus últimos suspiros. Olivia começou a ser a que conseguia avisar que a morte estava perto, para os parentes virem se despedir. Ela começou a ser a parceira nos momentos de partida, e essas histórias começaram a se espalhar, primeiro entre os funcionários do hospital, depois alcançando a comunidade ao redor. Não demorou muito para que jornalistas locais, fascinados pela narrativa da cachorra que parecia ter um sexto sentido para o sofrimento humano, começassem a procurar mais informações. Uma cachorra com um dom extraordinário para confortar os que estão à beira da morte, titulava uma reportagem local enquanto uma emissora de televisão preparava uma matéria especial. Olivia, a anjo de 4 patas do Hospital São Lucas. O interesse não se limitava apenas para meios de comunicação. A comunidade médica, inicialmente cética, começou a olhar para Olivia com um misto de curiosidade e fascínio. Pesquisadores de comportamento animal e especialistas em terapia assistida por animais solicitavam permissão para estudar o caso de Olivia, perguntando-se se sua presença poderia revelar novas formas de assistência emocional e espiritual para pacientes em estado terminal. Se pudermos entender como Olivia percebe o que ela percebe, talvez possamos abrir novos caminhos na maneira como apoiamos nossos pacientes e suas famílias em momentos de extrema vulnerabilidade. Comentava um dos médicos do hospital, refletindo o sentimento de admiração e questionamento que Olivia havia despertado. Enquanto isso, no coração de todos que haviam testemunhado ou ouvido falar sobre os momentos finais de seu Antônio, uma certeza se formava. Olivia havia trazido não apenas conforto, mas também um toque de mistério e beleza para o processo de despedida, ensinando a todos uma lição inesquecível sobre compaixão, conexão e a profunda intuição que une todos os seres vivos.
A doutora Daniela, uma médica respeitada no Hospital São José, havia testemunhado um desses avisos de partida de um paciente, pela Olivia, algo que desafiava a compreensão convencional da medicina e da ciência. Ela, ao observar a interação entre Olivia, a cachorra que parecia ter um dom especial, e os pacientes terminais, ela sentiu uma mistura de admiração e perplexidade. Preciso compartilhar isso, não apenas em um jornal local, mas para o mundo. Pensou ela, movida por um misto de dever profissional e o desejo sincero de explorar o desconhecido. Decidida, a doutora Daniela sentou-se em sua escrivaninha, iluminada pela suave luz do amanhecer, e começou a escrever um artigo. Ela detalhou cada observação sobre Olivia, desde sua capacidade de identificar pacientes com pioras, até os pacientes em seus momentos finais para um conforto inexplicável que sua presença parecia dar. Será que existem outros que testemunharam o mesmo? Será que podemos aprender algo mais profundo sobre a natureza da compaixão e da empatia entre espécies? Perguntava-se, enquanto suas palavras fluíam no papel. Após enviar seu relato para uma revista de medicina e bem-estar, ela não teve que esperar muito pela resposta. A história de Olivia capturou a imaginação do público e dos profissionais de saúde, espalhando-se com a velocidade de um fenômeno viral. Não demorou muito para que um jornalista de uma editora de renome visse não apenas uma história fascinante, mas também o potencial para um livro que pudesse tocar corações e mentes ao redor do mundo. Olivia, o anjo de 4 patas do Hospital São José, rapidamente se tornou um sucesso, narrando as experiências da cachorra no hospital e explorando a interseção entre medicina, espiritualidade e o poder da presença animal no processo de companhia e despedida. O livro desafiava o estigma negativo frequentemente associado à figura do anjo da morte, redefinindo Olivia como um verdadeiro anjo de conforto e companhia. Enquanto isso, no hospital, Olivia continuava sua jornada, agora com a fama de celebridade. Pacientes, familiares e a equipe do hospital a reconheciam e a acolhiam com um misto de respeito e admiração. Ela realmente é um anjo, não é? Comentava a enfermeira Mariana, observando Olivia entrar silenciosamente em um quarto. A doutora Daniela, refletindo sobre o impacto da história de Olivia, sentia-se gratificada por ter compartilhado sua descoberta com o mundo. Talvez estejamos apenas começando a entender as muitas maneiras pelas quais todos os seres vivos estão conectados e como, às vezes, o maior conforto em nossos momentos mais difíceis vem de onde menos esperamos. A história de Olivia havia inspirado uma nova visão sobre a vida, a morte e o amor incondicional, tocando a vida de muitos e abrindo portas para uma compreensão mais profunda do papel dos animais na saúde e no bem-estar humano. Olivia, com sua simples presença, havia se tornado muito mais do que uma cachorra. Ela era um símbolo de esperança, um lembrete de que, nos momentos de maior necessidade, não estamos sozinhos.